Olá pessoal, bem-vindo a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. A nossa reflexão de hoje se encontra no Salmo de número 32, versículo de número 3, quando o salmista Davi diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. A Bíblia nos aponta uma dádiva, que é o reconhecimento dos nossos erros, a confissão dos nossos pecados. Nos nossos dias, o erro já não existe. Na verdade, isso tem sido traduzido com uma outra linguagem. Palavras como pecado, palavras como você está errado, estão distantes do vocabulário da sociedade do nosso tempo. Em nome do respeito à diversidade, em nome do considerar o outro, pensar de forma diferente, não existe ninguém errado. Existem maneiras diferentes de se expressar e de se colocar aquilo que você pensa. Isso tem entrado nas escolas e chega também aos arraiais da igreja, quando as pessoas querem determinar aquilo que acreditam, aquilo que pensam, na sua prática, na sua maneira de agir, mas de uma forma completamente distante das verdades da palavra de Deus. Então, num tempo em que a verdade ela é obliterada, a verdade está nebulosa no lábio da maioria das pessoas, hoje é o tempo de nós aprendermos algo importante com a palavra de Deus: o reconhecimento dos nossos pecados, a confissão dos nossos erros. Todos querem estar com a verdade, todos querem estar certos. Na verdade, todos assim defendem as suas visões, o seu ponto de vista. Ninguém reconhece mais os seus erros. O erro sempre está no outro. Foi o outro que errou, o outro que falou e agiu da forma como ele não deveria agir. Foi o outro que me feriu. Nunca a culpa é nossa. Nunca a culpa é do eu. O erro é meu. Que nós possamos aprender na palavra de Deus, porque Davi ele diz que enquanto ele ocultou, enquanto ele fingiu que o erro não era dele, enquanto ele tapou os seus lábios e não confessou a sua falha, o seu erro, os ossos dele envelheceram. É isso que acontece quando nós escondemos os nossos erros. É isso que acontece quando nós preferimos viver num mundo de mentira, enganando a nós mesmos, sem reconhecer as nossas falhas, as nossas faltas. Os nossos ossos envelhecem, a nossa vida fica ruim, nós não conseguimos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, não conseguimos desfrutar da comunhão com Deus. E Davi ele chega a acrescentar ainda no versículo seguinte que a mão de Deus pesou sobre a vida dele. É algo que as pessoas não querem ouvir nos nossos dias. Mão de Deus pesar? Um Deus que é visto como somente Deus de amor. Ele é um Deus que tolera os meus pecados. Numa sociedade em que os pais não disciplinam mais os seus filhos, e até mesmo a lei encaminha assim, dessa maneira, nós admitimos também um Deus, criamos o nosso próprio Deus, ou as pessoas criaram o seu próprio Deus, um Deus somente de amor, que não corrige, que não exorta, que não repreende, porque não existe ninguém errado, todos estão certos. Mas a palavra de Deus ensina a mim e ensina a você a reconhecer as faltas, a reconhecer os erros. Que bênção há nisso! Colocar para fora a nossa falha, entender que nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós reconhecemos os nossos erros, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu errei e preciso da Tua graça. Senhor, eu errei e preciso do Teu perdão. Não existe ser humano autossuficiente. Não existe ser humano que seja perfeito em todas as suas ações, atitudes e até expressões e ideias. Todos nós somos falhos. E nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso relacionamento com Deus, também nós falhamos muitas vezes. E quantas famílias, quantas pessoas vivem uma vida de ossos secos, uma vida esmiuçada, amassada pelo pecado, de não reconhecer os próprios erros. Quando nós reconhecemos as nossas faltas, quando nós reconhecemos as nossas falhas,
diante do Senhor, Deus vem com o seu bálsamo, ministra perdão, ministra graça sobre a nossa vida. E nós conseguimos experimentar essa paz, que não é a paz de um perfeccionismo, eu consegui fazer tudo aquilo que eu queria fazer, do jeito que eu queria fazer. Não é a paz do perfeccionismo, é a paz que vem da graça e do perdão de Deus. Talvez você tenha reconhecido o seu erro, a sua falha diante de alguém, com alguém, tenha até pedido perdão, e esse alguém não tenha aceitado o seu pedido de desculpas, o seu pedido de perdão, o seu reconhecimento. Mas quando nós assim o fazemos diante de Deus, Deus assim o aceita. Deus aceita a nossa confissão. Que sejamos os primeiros a reconhecer os nossos erros. Que não sejamos como Acã, quando na história do Antigo Testamento, no livro de Josué, ele não reconhece o seu erro, mas se lança a sortes até que Deus revelou que ele era o transgressor, que ele era aquele que havia mentido, ele é aquele que não havia confessado o seu pecado. Não espere Deus revelar e apontar a sua transgressão e mostrar diante de todos os seus erros. Confesse-os hoje mesmo ao Senhor Jesus e experimente o bálsamo. E o salmista Davi, você pode fazer a leitura desse salmo de número 32, ele vai dizer assim: então eu confessei ao Senhor os meus pecados e o Senhor os perdoou. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar. Numa sociedade em que as pessoas não toleram o erro e todo mundo quer defender a sua própria verdade e tem vergonha de reconhecer os seus pecados, os seus erros, Deus é aquele que nos acolhe quando nós reconhecemos as nossas falhas. Então não tenha medo. Vergonhoso é continuar mantendo uma mentira. Vergonhoso é continuar dizendo algo que não é, sendo hipócrita, fingindo, não vivendo a sinceridade, não vivendo a verdade, não vivendo de acordo com a palavra de Deus. É falar uma coisa, pensar uma coisa e agir e ter no coração outra completamente diferente. Então apresente diante do Senhor os seus erros e os seus pecados e entenda que Ele é poderoso para perdoar você e para te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa que vive na transparência com Deus e diante das pessoas. Que Deus assim te abençoe e que você possa ser levado com essa reflexão a reconhecer mais os seus erros. Que Deus te abençoe. Fique na paz.